Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu queria ler com os irmãos os versículos que estão no livro de Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 até o 11. Amém? O texto diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Esse texto em Filipenses, essa carta que foi escrita ali pelo apóstolo Paulo, ela foi direcionada à comunidade em Filipe, que teve em sua conotação, teve como um meio de agradecer aqueles irmãos que ajudavam o apóstolo Paulo, enviando alguns utensílios, alguns alimentos, alguma oferta, para que ele pudesse ser provido. Porque Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Então aqueles irmãos juntaram ali algo que pudesse fazer com que essa prisão, esse cárcere do apóstolo, pudesse ser mais brando, né? Paulo ficou um tempo preso, uma prisão domiciliar, e foi suprido por aqueles irmãos. E Paulo escreve essa carta para agradecer e trazer algumas lições que serviam, que era para que aquela comunidade, os filipenses, eles pudessem se apegar mais a Cristo, pudessem viver plenamente o evangelho de Jesus Cristo. Essa mensagem de boa nova que Jesus deixou, que aqueles irmãos, eles foram alcançados, foram conquistados e precisavam ouvir algo de Paulo, algo do servo de Deus. Aquela comunidade, apesar de toda a sua proatividade para a obra de Deus, era uma comunidade que também sofria de alguns problemas humanos, alguns desentendimentos que alguns daqueles irmãos tinham um com o outro. Então Paulo vem encorajar aqueles irmãos que eles tivessem uma atitude igual a de Jesus Cristo, para que pudessem, de certa forma, abandonar o seu orgulho, abandonar a sua razão de si mesmo, para que pudesse compreender e aceitar melhor os irmãos. E quando nós lemos a partir do versículo 6, que Jesus, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de toda a sua glória, amados. E nós falamos isso e às vezes nós não pensamos quão grande é a glória de Deus. Eu estava assistindo um podcast, e ali o entrevistado, ele falava a respeito da grandeza de Deus, da grandeza desse Deus. Eu, que sou um entusiasta, eu gosto muito dos assuntos de astronomia, gosto de ver o tamanho do universo, o tamanho das estrelas, como são formadas. Esse irmão, ele começou a usar um exemplo. A gente não tem noção de qual é o tamanho exato do universo. A gente só tem a noção de distância a respeito da luz. Há luzes que demoram ou levam aproximadamente 10 bilhões de anos para chegar até nós. A luz mais distante que foi possível observar. E o universo, nós temos o entendimento que ele é infinito.
Nós olhamos para o planeta Terra, imaginamos ele todo em sua grandeza. Olhamos para o Sol, sabe lá quantas terras cabem dentro do Sol? O Sol é uma estrela considerada média. Há estrelas muito maiores. E toda a galáxia é repleta de estrelas. E nisso nós temos essa noção de grandeza. Nossa mente humana, ela não consegue compreender totalmente isso. E o que vamos dizer da grandeza de Deus? Que Deus é muito maior do que o universo. Deus, ele não pode ser mensurado, amados. Não cabe no entendimento humano, na condição humana, na mente humana, o entendimento da grandeza de Deus, da glória de Deus. Não é possível compreender. É por isso que alguns dos estudiosos procuram sempre buscar mais de Deus, sempre um entendimento, porque é um entendimento, um compreendimento infinito. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele se desfez de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, para que pudesse caber dentro da mente humana, para que pudesse ser compreendido, para que nós tivéssemos a imagem de alguém que pudesse ser compreendida pela mente humana. A nossa limitação diante disso é tremenda, é enorme. Jesus, ele se desfez de toda a sua glória, se desfez de todo o seu resplendor, de toda a sua grandeza. Diminuiu-se a si mesmo para que pudesse vir ao mundo, para que pudesse resgatar nossas almas de uma condenação eterna. E é isso que nós louvamos. É por isso que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor. Porque Ele já tinha tudo. Ele tem tudo, Ele é dono de tudo. Lá em João nós vemos que Jesus Cristo, nós discutimos isso na escola bíblica, eu me lembro, que Jesus Cristo, Ele é o motor, Ele é a matéria-prima para que tudo fosse criado. No capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então esse Jesus, o Senhor das nossas vidas, Ele foi tudo criado através e a partir dEle. E nós perdemos essa noção de que um Deus poderoso, infinito em sua grandeza, se diminuiu, se desfez de sua glória, para que pudesse estar na terra e pudesse nos resgatar. E quando nós compreendemos isso, amados, e não observamos a mensagem que Ele passa para nós, nós caímos no engano de achar que nós somos alguma coisa, de que nós temos alguma relevância, de que nós podemos ser maior que alguém. E muitas pessoas se acham nesse direito. Quantos vídeos nós não vemos na internet de pessoas diminuindo outras, humilhando outras, porque se acham no direito, porque se acham maior do que essas outras pessoas. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo para nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele traz esse compreendimento para que nós possamos ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo. Mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se desfez de toda a sua glória. Nós vemos alguns exemplos, né? Havia um programa, eu não me lembro se é muito recente, mas era um programa que passava num canal em que o chefe, o patrão de uma empresa, ele se disfarçava como um funcionário. E aí ele convivia como um aprendiz, e alguns dos funcionários ensinavam o patrão sem saber que era ele. E alguns até mesmo assim debochavam, né, a respeito de alguma dificuldade que ele tinha. E ele se disfarçava, ele se diminuía, ele se colocava ali entre os funcionários. Semelhantemente, Jesus fez isso.
não como um patrão, mas como alguém que amou-nos de tal maneira, para que pudesse ser compreendido, ser entendido, para que através dele pudesse surgir a salvação das nossas vidas. A salvação que nos alcança, que nos faz querer mais de Deus, que nos faz ansiar mais, ter esse Jesus como nosso Salvador. Então o que ele pede, o que Paulo escreve é que tenhamos o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Cristo, ele se esvaziou de si mesmo para que coubesse no nosso entendimento. Imagine, isso é difícil nós vermos na história em si. Nós temos muitos deuses, né? Há deuses gregos, há deuses nórdicos, mas nós não vemos nenhum exemplo de um Deus, de uma divindade, sendo feita ou a si mesmo se diminuindo por causa do amor que ele sente pela criação. É esse Jesus que nós servimos, amados. Que ele se desfaz dessa glória, da sua grandeza, para que possa salvar a nossa vida. Em muitas situações que nós passamos, nós vivemos, nós somos incapazes de reconhecer nossas falhas, né? Nossos erros. Nós sempre queremos culpar alguém. É sempre nós que temos razão. Eu já convivi, já trabalhei, já fui amigo de pessoas assim, que sempre se sentem na razão, mesmo estando errado. Não querem se desfazer do seu orgulho, não querem entender o lado da outra pessoa, querem estar na razão. E muitas vezes nós somos assim. Nós não temos o entendimento de que nós devemos ser semelhantes a Cristo. Nós devemos buscar o entendimento que Cristo teve de nos colocarmos em uma posição que possa ser compreendido, que possa haver paz. Nós queremos sempre culpar outra pessoa. É sempre a culpa de alguém. Isso é comum no meio cristão, no meio dos crentes. Nós queremos culpar o diabo, né? É tudo culpa do diabo. Eu estava vendo um vídeo, achei bem engraçado, o outro dia. Um irmão, ele estava pregando no palco, né? E ele estava ali muito empolgado, né? Gritando, sapateando. E era um palco mais simples, não era um palco, uma estrutura, né, mais elaborada, mais firme. E num determinado momento, aquele irmão, ele afundou no chão. Ele caiu, abriu um buraco debaixo dele, ele caiu. E aí ele sai assim debaixo do palco e começa a gritar: o diabo está furioso, o diabo está furioso. Amados, foi culpa do diabo. Foi o diabo que abriu um buraco ali. Não, vou folgar esse prego aqui, que ele vai cair. Ele não tem que pregar aqui não. Ou foi culpa de algum funcionário que às vezes não fixou bem ali a madeira. Nós queremos sempre culpar alguém, mas nós não reconhecemos os nossos próprios erros. Nós fechamos os nossos olhos para isso. Somos nós que temos somos nós que temos que ter essa preocupação de ter o mesmo pensamento de Jesus. Porque quando nós nos colocamos em posição maior do que os outros, nós não queremos compreender qual a dificuldade da outra pessoa. Qual o problema que está sendo causado naquele momento. E quando nós temos esse entendimento de abrir mão do nosso orgulho, nós nos tornamos pessoas que somos preocupadas em ter o entendimento que Jesus teve. Em se colocar ou ser alguém que busca ser igual a Jesus. Porque o que Paulo tem nos encorajado a fazer é sermos imitadores de Cristo. Nós somos encorajados a isso e temos muitos exemplos, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz:
Paulo escrevendo: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Efésios 5: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. 1 Tessalonicenses, capítulo 1: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. A mensagem que Paulo ele enfatiza é que sejamos imitadores de Cristo. Sejamos pessoas que são semelhantes a Jesus Cristo. E nada melhor do que você ser semelhante a alguém quando você conhece verdadeiramente essa pessoa. Eu tomo como exemplo aqueles comediantes que fazem imitação, né? Fazem imitação de alguns artistas que se você fechar o olho, você diz que é aquele artista. Eu sempre gostei muito, e é muito comum a gente ver imitadores do Silvio Santos, né? Qualquer um desses comediantes, eles buscam primeiro, eu não sei se é porque é mais fácil, eu já quis também imitar a voz, eu não vou tentar porque eu vou passar vergonha, mas eu acho muito engraçado, muito engraçado. Mas para que essas pessoas, esses comediantes, eles imitem esse artista, eles precisam conhecer bem. Então eles vão estudar essa pessoa, vão estudar o timbre de voz desse artista, vai estudar os trejeitos, né? Aquele comediante que imita o Roberto Carlos, ele sempre tem, né, um trejeitozinho com o ombro. Então é necessário estudar alguém para que você possa imitá-lo verdadeiramente. E nós estamos preocupados em estudar Jesus Cristo, de conhecer verdadeiramente esse Jesus, conhecer essa pessoa que é tão importante para nós. Porque à medida que nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos Jesus, nós aprendemos mais dele, nós vamos ter o entendimento de como ele é, de como ele age, e vamos agir da mesma forma. Sejam, pois, imitadores de Cristo. Tenham, como Paulo escreve, tenham em vós o mesmo entendimento que há em Cristo Jesus. E como eu posso conhecer Jesus? Cristo, ele não deixou nada escrito de autoria própria. Mas nós temos irmãos que esteve com ele. Irmãos próximos da sua data que escreveram a respeito de Jesus. Nós temos cada um mostrando uma personalidade, mostrando algo que Jesus fez, enfatizando algumas qualidades que Jesus teve. Nós temos estudo, amados. Nós temos pessoas que debruçaram horas para entender esse evangelho. E mais importante de tudo, pelo sacrifício de Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos a oportunidade de entrar em sua presença, de buscar esse Deus em espírito e em verdade, de buscar esse Jesus, de obter o entendimento diretamente dele, de orar, de falar com ele, de ouvir o que ele tem para nós. Nós temos essa oportunidade. Foi através desse sacrifício, dele se diminuir, que não foi possível que nós conseguíssemos essa oportunidade. Acessar o Santo dos Santos, buscar verdadeiramente. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós entramos ali em oração, nós meditamos em uma palavra, nós ouvimos um louvor, nós rendemos graças a esse Deus, nós sentimos a presença de Jesus em nosso meio, em nosso espaço, em nosso coração. É o momento em que nosso coração ele arde, ele queima de amor por Jesus Cristo.
O Espírito Santo nos toma e ali não há mais espaço para mais nada. Não existe mais nada fora daquele quarto. É só a presença de Deus nos guiando, nos ensinando, fazendo com que a nossa vida seja cada vez mais firmada nesse Evangelho. No entendimento em que Jesus, Ele transforma e vem transformando cada vez mais a minha vida. É nesse momento que nós aprendemos mais. E quando nós aprendemos mais e conhecemos mais de alguém, nós podemos imitá-lo. Eu lembro da quinta-feira, quando o pastor Carlos estava pregando aqui, ele falou a respeito do filho dele, que o filho dele já começa a imitar o andar dele, né? Imitar alguns trejeitos dele, porque ele tem essa convivência. Se nós buscarmos ter essa convivência com Jesus Cristo, nós vamos perceber como agir como Jesus. Perceber como agir como Ele, como falar de uma forma que Ele gostaria que falássemos, de agir de forma que Ele aprova. É a convivência, é o conhecimento. Um casal de namorados, por exemplo, é comum a gente ouvir que você só conhece uma pessoa na convivência, né? Um casal que não se casou, que não mora juntos, talvez sabe ali 10% um do outro. Mas na convivência, no dia a dia, aí que nós vamos conhecer a pessoa. Nem sempre é agradável. Nem sempre é aquilo que a gente espera. E pode ser bem diferente, né? Pode ser aquilo que a gente espera e muito mais. Mas é a convivência, amados, que vai nos fazer conhecer verdadeiramente alguém. Aprender verdadeiramente como essa pessoa, do que ela gosta, do que ela não gosta. É a convivência. É aí que nós vamos ver como a pessoa gostaria que agíssemos. Algo que não agrada, eu vou evitar. Algo que agrada, eu vou procurar fazer mais. Imitar alguém, imitar a Cristo, isso não vai ser possível se nós não buscar Ele em espírito, em verdade, no entendimento que é necessário para a nossa vida, que haja essa busca, essa imitação, que exista essa procura, essa vontade que surja de nós. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, Ele foi humilhado, Ele foi massacrado, foi castigado, mas para a glória de Deus Pai, Ele suportou isso até o fim, e Ele foi glorificado por isso. No versículo 9 e no 10, Paulo ele escreve: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele foi glorificado, Ele foi exaltado. Dessa forma, Ele glorificou ao Deus Pai e foi glorificado também. Podemos entender que Jesus ele foi recompensado pela sua missão. A missão de vir, de sofrer, de passar por tudo isso e ainda sair vitorioso. Porque nem a morte foi suficiente para parar esse Deus. Não existe morte no vocabulário de Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Graças a Deus por isso. Essa recompensa, essa glória, essa maravilha, Ele alcançou isso. E juntamente com Ele, nós também saímos vitoriosos, graças a Deus. Glória a Deus por isso, amados. É motivo de muita alegria, porque através dele nós somos mais que vencedores. Obtemos essa salvação, essa vitória. Em João 10 está escrito o seguinte:
Eu lhes dou a vida eterna. Isso Jesus falando. Jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai, nós somos um. Glória a Deus. Mas ainda, em Romanos, agora pois não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Nós merecemos isso? É claro que não. Mas Jesus, em sua misericórdia, Deus em sua graça, em sua misericórdia, Ele nos deu isso de graça. Nos proporcionou viver essa vitória, essa alegria de não sermos condenados, de não perecer, de estarmos firmes, protegidos na mão de Deus, garantidos nessa vitória, nessa graça, amados. É nisso que nós nos alegramos. São bênçãos maravilhosas que nos alcançam imerecidamente. Alguns até dizem por aí que o melhor de Deus ainda está por vir, mas é mentira. O melhor de Deus, Ele já veio, é Jesus. Jesus Cristo, Ele veio, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e nós vivemos essa vitória. Nós somos alcançados pela graça, amados. É um presente maravilhoso e não tem decepção nesse presente, né? Porque às vezes nós somos presenteados com algumas coisas que nos dão decepção. Nessa época, final de ano, é comum a gente ver, por exemplo, no amigo secreto, né? Às vezes você se preocupa ali em dar um presentão para uma pessoa, né? Escolher algo que a pessoa se preocupe em escolher algo que a pessoa goste, aí você recebe um par de meia. Aconteceu algo comigo recentemente, lá no trabalho. Havia uma senhorinha que ela sempre ia frequentemente lá, né? Eu sempre atendia ela e ela sempre me falava que ia me levar um presente. Você atende bem, é uma pessoa que é educada e tal. Eu vou trazer um presente para você. Aí ela sempre falava, mas nunca levava, né? E aí um certo dia ela falou: vou levar um presente, vou trazer um sabonete para você. Eu falei: um sabonete? Será que ela está pensando que eu estou fedendo, né? Nesse calor acontece, né? Mas aí ela falava e nunca levava. Aí eu já não acreditei mais que ela ia levar. Aí há poucos dias atrás, aí ela chegou lá. Ela chegou lá aqui para você, né? Trouxe a sacolinha. Aí eu vi, né? Eu falei: um sabonete, né? Mas amém, eu aceito, né? E aí eu vi uma caixinha, né? Aquela caixinha meio que grande, né? Eu falei: poxa, deve ser um bocado de sabonete aqui. Aí eu abri, né? Ela ainda estava, então eu esperei ela sair para olhar mais de perto. Aí eu vi ali, né? A Natura. Falei: melhorou, as coisas aqui melhoraram. E aí eu fiquei já empolgado. Falei: que bênção, né? Aí eu fui olhar o conteúdo, né? Tava cheiroso e tal. Aí dizia lá na caixa, 4 unidades. Aí quando eu abri só tinha 1. Então foi uma expectativa, né, oscilante. A expectativa lá embaixo, um presentinho. Depois ela chegou com a caixa, a expectativa lá em cima. Aí depois a expectativa caiu de novo. Era um sabonete só. Mas amém, amados. Depois, pensando mais a fundo, eu fiquei muito feliz. Porque aquela senhora, ela saiu da casa dela, no sol do jeito que está, só para me entregar um presente. Se ela tivesse levado ali um alfinete para me entregar, eu já ficaria feliz. Só pela preocupação dela. Isso me alegrou. Porque o que contou nesse caso foi a intenção. A intenção dela foi muito bonita. E nós falamos de Jesus. Olha a intenção de Jesus. Sair de um lugar de glória, sair de um lugar bom em que não há tristeza, para estar num mundo em que ele sofre, em que ele tem que sofrer
tem que trabalhar, foi morto por isso. Como é que a gente não valoriza esse Deus, amados? Como é que a gente não se alegra com esse Deus? Não dá glória, não grita de alegria por causa desse Deus, desse sacrifício? Pois isso é o suficiente, amados, para que nós venhamos agir em gratidão, sempre em gratidão, querendo mais desse Deus, mais fazendo a obra dele sem colocar nenhuma objeção, porque nós vivemos em alegria constante, em gratidão constante. Nós nos alegramos com isso, amados. Jesus Cristo, ele foi colocado em posição de Senhor. No versículo 11 do nosso texto, está escrito que toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele esteve no mundo, ele fez essa obra, não para glorificar-se a si mesmo. Afinal de contas, ele desfez de tudo isso, mas para glorificar o Pai. E fazendo isso, o Pai também o glorificou. Em João 17 está escrito o seguinte, João 17, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim que ele conceda a vida eterna a todos os que deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Nós vemos Jesus glorificando ao Pai, e o Pai glorificando a Jesus. Nós somos encorajados a imitarmos, a sermos como Jesus, a ter o mesmo pensamento de Jesus, não para que o Pai nos glorifique, mas para que Ele seja glorificado. Porque o seu sacrifício é tão grande, amados, tão grande que não pode passar despercebido. É necessário honrar esse sacrifício, é necessário honrar esse Deus, para que Ele seja exaltado, Ele seja glorificado, e fazendo isso nós vamos glorificar o Pai também. Por isso é tão importante nós termos esse pensamento, sermos imitadores de Cristo. Se eu posso ser parecido com Cristo, não é mérito meu, porque primeiro houve um Deus que me amou, e Ele me amou de tal modo, de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho, para que pudesse morrer por mim. E para que nós tivéssemos a oportunidade de amá-lo de volta. Ele se tornou Senhor para a glória de Deus. É assim que nós glorificamos a Deus, amados. Honrando o seu sacrifício. Não agirmos displicentemente ou esquecermos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a primeira posição, a primeira preocupação. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eu tenho que orar, eu tenho que glorificar esse Deus. Eu tenho que exaltar porque Ele se sacrificou por mim, Ele me deu a oportunidade de estar vivo, me deu a oportunidade de não ser condenado, me deu a oportunidade de amá-lo verdadeiramente. É por isso que Ele ocupa a primeira posição na nossa vida. Qualquer outra coisa que ocupe a posição de Cristo deve ser retirada. Nós precisamos entender
como esse Jesus é importante. E devemos buscar imitá-lo. Hoje, amanhã, na verdade, é uma data em que nós celebramos, em que foi um entendimento para celebrar o nascimento de Cristo. E nessa data nós possamos ter essa reflexão, ter esse entendimento de que Jesus, Ele é Senhor. Ele deve ser glorificado, exaltado como Rei e como Senhor. E fazendo isso, nós vamos glorificar o Pai. E se nós tivermos esse entendimento, nós vamos conseguir, pelo menos, parecer com Jesus. Se nós tivermos ou sermos reconhecidos como alguém que é semelhante a Jesus, nós vamos estar cumprindo esse pedido de Paulo. Tenham em vós o mesmo entendimento de Cristo. Procuremos ser igual a Cristo, imitadores de Cristo. Pois é assim que nós vamos vencer, amados. Assim como Ele venceu. Ele venceu o mundo. Nos deu vida com abundância. Lá em Gálatas 2:20 está escrito que eu não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então eu não vivo minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. E que possamos buscar sempre mais desse Deus. Sempre nesse entendimento e crescendo cada vez mais. Para que a nossa vida e os nossos caminhos sejam guiados por esse Deus. Nesse Espírito da verdade. Para que nós possamos, amados, cada vez mais estar próximos nessa estatura de varão perfeito. Para que possamos conhecer verdadeiramente e sermos alcançados pela a salvação, a vinda de Cristo no dia determinado. Amém? Queridos, essa é a palavra para o nosso coração nessa noite. Eu agradeço a oportunidade e eu sempre oro para que as ministrações que nós trazemos aqui sejam sempre significativas para a vida cristã. Para que você saia daqui no entendimento que precisamos cada vez mais desse Deus. Sermos cada vez mais dependentes. Termos menos de nós e mais de Cristo em nossa vida. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Que as palmas louvem ao Senhor.